E aí, gente, tudo bem? Eu sou o ator Lucas Amorim. Se você gosta de cinema, cultura pop, animes, estudo de personagem, criação de conteúdo sobre cinema, você está no canal certo. Se inscreva no meu canal, deixe like. E eu queria agradecer todas as pessoas que têm apoiado na campanha Lucas for Ace, inclusive a galera de One Piece aqui no Brasil. Aqui não, no Brasil, que eu tô morando fora. Criou a petição Lucas for Ace. Se você quiser assinar, fazer parte de quase 23 mil pessoas que apoiam o meu sonho para fazer uma audição na série da Netflix, o link tá na descrição. Outra coisa, queria agradecer também a The Fire Anime, que criou a camiseta Lucas for Ace, The Fire Anime, e tem outras camisetas também muito fodas de cultura pop, anime, muito obrigado. Se você quiser, use meu cupom Lucas Amorim, e também na Prozis da Europa, cupom Lucas Amorim, ou se você é do Brasil, Growth Suplementos e gosta de treinar, Lucas Amorim. Curso de inglês, curso de japonês, tudo na descrição desse vídeo. E agora, bora pro vídeo. Bom, nesse vídeo eu vou falar o que é importante você saber se você quer virar um ator, principalmente no nosso país, principalmente com todas as possibilidades, mas eu digo, hoje em dia todo tipo de ator tem que fazer um pouco de tudo. E eu não falo, cara, mano, eu acho que em qualquer jeito você tem que trabalhar a sua aparência, o que você quer parecer para os outros. Acho que eu já falei isso num outro vídeo, vai estar o link aqui. Você tem que ver o que você vende e se adequar àquilo, mas eu não digo só isso. Você tem que aprender um pouco sobre tudo. Muitas faculdades ou cursos não te ensinam muito sobre marketing, mídia, e como você tem que se portar nas redes sociais. Hoje em dia isso, querendo ou não, é importante para um ator. Eu gostaria muito de ser da velha guarda e falar, pô, não, eu vou ficar só aqui esperando o telefonema, esperando alguém tocar na minha porta e já era. Cara, isso não acontece. Não acontece. Tá? Você pode ter contatos, você pode ter o que você for. Se você não trabalhar a sua imagem, se você não saber se portar com a mídia, você vai ter poucas oportunidades. Então eu digo, se espalhar, contar a sua história e você se conectar com o seu público de alguma forma, você se abrir mesmo, é importante. Não tô falando pra você virar influencer, não tô falando pra você colocar a câmera na sua cara e falar, cara, eu tô indo cagar agora e... Não tô falando isso, mas eu tô falando que você tem que mostrar o que você tá fazendo. Você tem que se mostrar para as pessoas e você tem que ter carisma. Querendo ou não, grandes atores como The Rock, Pedro Pascal, que agora tá muito em alta, Tom Cruise, eles são carismáticos. Eles estão dentro da mídia de alguma forma, em entrevistas, eles falam da vida deles, eles se conectam com o público. Isso gera interesse do público por você. Então, se você é um ator, comece a trabalhar isso. Você pode ser o cara mais descolado, o melhor ator possível. Se você não ter conexão com o público, vai ser muito difícil te contratarem para um trabalho. E eu digo isso também no set de filmagem. Tenha conexão com o seu diretor, tenha conexão com seus colegas de elenco. Seja humilde, principalmente com o pessoal da produção, o pessoal que trabalha por trás das câmeras. Cara, isso é muito difícil. Quem vive de cinema independente, quem sabe o que é cinema independente, eu já fiz vários filmes independentes, inclusive escrevi 3 filmes independentes, tenho série escrita, tenho um montão de coisa pra fazer, assim, um montão de coisa que eu quero ainda produzir. Eu sei o que é a importância da galera que tá segurando o bom, o que é a importância do cara que tá segurando a câmera, o cara que vai arrumar o figurino, o cara que tá produzindo o set. Todo mundo tem importância, todo mundo tá lá pra contar uma história, objetivo, e você é só uma ferramenta para que essa história chegue da melhor maneira possível para quem vai assistir. Também você é um pilar para as pessoas que estão atrás se conectarem com o que você está contando na frente da câmera. Então eu digo para você, cara, faça toda aquela temática que vão te ensinar em todos os lugares, estude o básico, Stanislavski, Chekhov, Stella Adler. Tudo bem, se não se conectar com aquilo, acha um ator, acha uma pessoa para se conectar. Entenda que o ambiente de set é um ambiente profissional de trabalho. E nesse lugar você tem que ser o mais profissional possível, mas também, ao mesmo tempo, se conectar com todas as pessoas à sua volta. Estou falando para você ser amigo de todo mundo? Não, não, as pessoas são colegas. Mas, cara, se você não trabalhar a sua imagem, o jeito de se portar com as pessoas, vai ser difícil. Muitas pessoas acham que a vida do ator é muito glamurosa, é cheia de glamour o tempo todo. E cara, muitas vezes não é assim, principalmente quando você está começando. Quando você está começando, você tem que colocar a mão na massa. Ou seja, se você está fazendo um lutador, você tem que aprender a lutar, você tem que fazer aula de luta, você tem que apanhar, você tem que ver a dor disso, você tem que se tornar um guerreiro. Tem um filme do Russell Crowe, que ele faz o Gladiador, que ele ganhou o Oscar, enfim. Cara,
ele se transformou. O Russell Crowe nunca fez uma aula de teatro na vida, ele se transformou, ele viveu como um guerreiro, ele viveu como um gladiador, ele passou por aquilo. Esse processo do ator, essa criação desse personagem, só vai fazer sentido para quem tá vendo se realmente o ator tivesse conectado de alguma maneira. E eu digo isso na criação de todos os meus personagens, seja do Ace, do Franci Vocacelli, do Zack em True Self, que vocês ainda não assistiram porque não saiu. Enfim, todos eles têm uma construção. Eu tenho que estar, no momento que eu tô no set, na pele desse personagem. Eu tenho que ter vivenciado de alguma maneira a forma que ele viveu. Por exemplo, a gente pega o Franci Vocacelli. Link aqui se você quiser assistir o filme. Eu li 2 livros pro Franci Vocacelli e eu tive que passar por um treinamento pesado de artes marciais, aprender o que era uma arte marcial, aprender sobre a máfia, aprender sobre crescer num ambiente resguardado e meio que as pessoas apontavam para o que você tem que ser. No caso do meu personagem, ele teria que ser um cara que ele é meio silenciado pela família dele e das decisões dele porque ele é da máfia. E ele tem que ser aquilo. E ao mesmo tempo, eu já tinha vivenciado na minha vida um lugar de não me encaixar no que as pessoas ou minha família ou queria de mim e querer sair disso. Então eu usei isso na minha vida para dar pro personagem. Porque eu sou um ator e muitas pessoas da minha família não gostariam que eu fosse um ator. Mas eu conectei essa forma na fórmula de criar o Franci Vocacelli. Porque é exatamente isso, cara. A gente tem que pegar coisas das nossas vivências, às vezes, para conectar com o personagem. E se a gente não teve nenhuma vivência desse personagem, a gente tem que começar a viver. Então um ator nada mais é que o reflexo de quem tá vivo. A gente tem que viver coisas, a gente tem que ter experiências, tem que estar preparado. Eu treino muito, por isso que eu tenho todos esses cupons de Prozis, Growth e tudo mais, porque eu sou um ator que treina muito, me dedico muito, porque eu quero pegar personagens que têm esse mesmo background meu para interpretar coisas que eu quero. Então, é por isso que eu treino, é por isso que eu me esforço, que eu luto para ter a mesma vivências, para quando chegar a oportunidade de um personagem, eu já ter um respaldo maior que outros atores por já ter vivido aquilo, por eu passar mais verdade naquilo. E eu vou falar agora do que ninguém vê, tá? Do que ninguém fala pra você. São horas de estudo. Horas de estudo para decorar monólogo, horas de estudo, principalmente se é em outra língua, inglês, ou espanhol, ou italiano, português, enfim, essas são as línguas que eu falo, mas se for outra língua, são horas para decorar o negócio, são horas para fazer sentido, são horas de decupação de texto para você entender o que cada fala significa. E o mais importante, o que cada fala significa da outra pessoa que está atuando com você. Porque você tem que reagir àquilo com verdade. Às vezes o mais importante não é o que você fala, é o que você vê, é o que você sente que a outra pessoa está sentindo, ou que a outra pessoa está falando. Então a sua reação é muito importante, é você estar presente no momento, é você ser um vivenciador do presente. Isso tudo parece muito difícil, mas cara, não é. É a profissão mais fácil ao mesmo tempo mais prazerosa quando é feita do jeito certo, quando você está com as pessoas certas. Eu queria falar também sobre agências e agentes, né, o que é importante ou não. Acho muito importante que você tenha um agente, que você vá atrás de pessoas, você tenha seu book fotográfico, um material de vídeo, se não, faça você monólogos para dar para os agenciadores e não espere. Tá, se você tem uma ideia boa de um filme, vai lá, escreve, junta uma galera que quer fazer, que acredita em você, batalhe, estude e faça as pessoas acreditarem em você. Foi assim que eu fiz com os meus projetos. As pessoas eram guiadas pelo meu senso de criação, porque já estava tão forte na minha cabeça, tão certo que ia ser assim, que eu só peguei, ok, você quer ser câmera? Vou pegar você de câmera. Você quer ser diretor de arte? Vou pegar você de diretor de arte. Vocês entendem a minha visão? Explica para eles, não tenha medo de tentar, não se arrependa. Porque o maior arrependimento é pensar que a gente poderia ter feito algo que a gente era capaz, que a gente gostava e não fazer. Porque se a gente está nessa profissão é porque a gente gosta. O que eu posso falar para todos vocês é até um desabafo assim. O ator, ele vive desses momentos difíceis, financeiramente às vezes até difíceis, para quando eu tiver naquela hora, naquele momento, naquela fala, ele falar que tudo valeu a pena. A gente tem vários exemplos, por exemplo, o Draco Malfoy, que contando com todos os 7 filmes, acho que 8 filmes do Harry Potter,
ele tem, sei lá, nem 30 minutos de tela, mas olha o peso que ele deixou, olha o peso que isso foi pra vida dele, independente que ele participou de 30 ou 1 hora de filme. Cara, é um negócio que cada personagem tem a sua vivência, tem a sua importância, e isso, querendo ou não, vai mudar a sua vida, a vida do ator. Então, dê importância para os personagens, façam ele com sangue nos olhos, vivenciem ele, estudem eles e dê ferramentas da sua vida para eles. Esse foi mais um vídeo no meu canal. Se você gosta da criação do personagem, estudos, cinema, animes, cultura pop, já sabe, né? Curta esse vídeo, compartilhe e subscribe. Até o próximo vídeo, galerinha.